Uma saudação especial a todos, estamos aqui direto do Café da Velha, junto à Praça Dante Alighieri, palco da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, aqui encerrando já as transmissões nos últimos dias de Feira do Livro, aqui em Caxias do Sul, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, e nada mais nada menos aqui com duas convidadas especialíssimas. Começar pela convidada que vem de fora, vem de São Paulo, Aline Bay, premiada escritora, de quem vamos falar muito no decorrer do programa, e a nossa patrona, como não poderia deixar de ser, a Maia Falks, que vai nos ajudar aqui nesse bate-papo também e nos dar um fechamento da feira. E de imediato, antes de maiores detalhes, eu queria fazer uma saudação muito especial a vocês e agradecer pela presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Obrigada, e eu estou em casa, né? Como sempre, estamos aqui juntos e espero que ainda venham mais muitas. Maravilha. Olha só, vamos começar então pela nossa convidada de São Paulo, a Aline Bay, que vem aqui a Caxias do Sul participar de bate-papos com o público leitor aqui. E também lançar livros seus aqui, relançar, digamos assim, fazer sessões de autógrafos. O mais premiadíssimo aqui, O Peso do Pássaro Morto, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. E depois tu vais nos atualizando, porque fazendo uma rápida pesquisa na internet é impressionante. Ou tu ganhaste prêmio com alguma obra ou como escritor, ou já estás concorrendo a outros. Então, tu vens num percurso bem gigante. E aqui eu tenho o livro da própria Aline Bay, não só de autoria dela, mas que ela consulta também. É tipo aquela camisa que o jogador usou, né? Esse aqui é o livro que ela usa, o livro dela, para consultar e participar dos eventos, que daí é o mais recente lançamento, Pequena Coreografia do Adeus, dá para ver aqui já meio amassadinho e tal, com anotação a lápis, enfim. Então, eu gostaria de começar se situando o pessoal aqui em Caxias sobre as tuas obras. Eu pude ler, e aí eu vou ser bem honesto nesse aspecto, esse aqui é o meu exemplar, pude ler O Peso do Pássaro Morto, que tu vais traçando uma trajetória de uma mulher ao longo da sua própria existência, as transformações pelas quais ela passa, aspectos educacionais que por um motivo ou outro podem travar em alguns momentos da existência e o próprio amadurecimento com o passar da vida. E é uma parte estética de escrita, embora seja um romance, ele fica por vezes um poema proseado, ele tem intervalos conforme o estado de ânimo da interlocutora, no caso da personagem feminina aqui. Então há uma variação estética muito grande que até uma das nossas colegas jornalistas aqui da TV Câmara, a Carol Dallagnol, produtora, numa rápida folhada já apontava assim, olha aqui, Fábio, muito interessante, até o jeito de escrita vai mudando conforme o passar do tempo, conforme essa mulher fica mais velha. É mais ou menos por aí? Sim, com certeza. O Pássaro é um livro que, de alguma forma, cuida da trajetória de uma anônima, de uma mulher que envelhece ao longo dos anos, que são determinados na folha. E, a partir desse passar do tempo, ela também, de alguma forma, vai perdendo coisas. O livro ele tem esse foco, né, nas perdas que ela sofre. É uma via crucis desse corpo anônimo, dessa mulher. O quanto ela perde e o quanto ela resiste também, o quanto ela se mantém de pé. É um livro que surgiu dentro de uma oficina de escrita do Marcelino Freire, e foi a partir dessa oficina que também eu consegui publicar o livro pela editora Nós, em coedição com a Edit, que é uma editora do Marcelino mesmo, e foi um processo bastante coletivo, muito imersivo e muito divertido também, o que é uma contradição, né? Porque o livro é um livro triste e que é uma tragédia, né? Que relata uma tragédia, mas o meu processo de escrita dele foi de bastante fluidez e encontros, o que foi bem especial, ainda mais num primeiro livro, né, numa estreia, que é sempre tão difícil a gente percorrer essas páginas sendo escritora. Eu estava escrevendo só textos mais curtos, então foi o meu primeiro momento de fôlego, digamos assim. Então, estar acompanhada por outras escritoras e escritores na oficina foi fundamental para que eu continuasse escrevendo. Na realidade, tu começas como praticamente muitos dos escritores, e aqui em Caxias há uma difusão enorme de oficinas literárias e grupos literários. E as pessoas
pensa assim, nunca vou poder ser um escritor, ou vão de forma despretensiosa, e tu já consegues, a partir de textos curtos, consolidar uma obra e ter esse estouro. Isso se deve a estratégias de divulgação que te ajudaram? Foi uma imposição da escrita em si? Ou tu ficaste muito surpreendida? Porque tu falas também num tom assim de como quem se surpreendeu um pouco com o resultado também. Eu acho que a gente sempre se surpreende, né? Porque sendo artista, há essa preliminar de luta, acho que para todo mundo. A guerrilha, ela está muito inclusa dentro do processo de escrita. E também fico pensando que não existe um chegar lá, né? Talvez olhando de fora, as pessoas digam, nossa, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo. Mas a gente que está de dentro, a gente sabe o quanto a gente tem que lutar todos os dias pelo nosso trabalho. E o quanto a gente precisa continuar em movimento, porque não existe chegar lá e se mobilizar diante de um Nós lugar. conversávamos antes do início do bate-papo aqui, da gravação em si do Café com Letras, e tu comentavas que tu tens uma formação na área de letras e artes cênicas, mas vem se dedicando só à carreira de escritora. Como é viver só de escritor? Você tem uma agenda diária de eventos? Agora se popularizaram as lives também. Tu estás aqui em Caxias, passaste por Montenegro, Gramado, por outros lugares, no decorrer de setembro também. É possível fazer isso? Eu acho que quando a gente escuta essa palavra só escritora, você só escreve, é um pouco dolorido para quem está no processo de dentro. Porque a gente sabe o quanto é trabalhoso escrever, sem pensar nessas partes externas do trabalho, que é as viagens, as oficinas. Mas é aí que eu estava me referindo. Eu quis destacar no sentido inverso. Que são tantos compromissos, são tantas demandas que são geradas a partir de um só livro. Agora, depois nós já vamos falar do segundo livro também, que tu não tens tempo para outras atividades. E para muitas pessoas isso ainda é algo que... mas como é que... É o preconceito das pessoas de achar que não é uma atividade que demanda tempo. Na verdade, é um trabalho, como eu estava dizendo, como qualquer outro. Né? Quando a gente é um chefe de cozinha, se a gente trabalha fazendo isso, é o dia todo, todas as suas horas ali, imerso nisso. Então, é natural. Eu não sei por que a escrita e as artes ainda são, de alguma forma, vistas como hobbies ou atividades complementares. Eu acho que enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, é muito difícil a gente valorizar profissões que estão à margem, né, inclusive de direitos. Ser escritor é um ofício como qualquer outro e merece todo o respeito como qualquer outro. E como conciliar, já vou inserir a Maia nisso, que a Maia também vem numa carreira promissora e de curto tempo, lançando muitos livros. Como que é também separar, porque assim, tu passas a ser requisitada para lançamentos, feiras de livro, como é o caso aqui em Caxias do Sul, palestras. Vai dificultando o tempo também para o processo criativo? Digamos assim, aqueles horários que tu tinhas para escrever, agora tu vai ter que gastar em viagens, em outras atividades. Como que é conciliar isso? Eu procuro cuidar muito das minhas horas de escrita, que eu costumo chamar de horas matinais, horas da manhã, que são o horário que eu mais gosto de trabalhar. É o teu momento melhor para escrever. Exato. E eu cuido desses horários como uma leoa mesmo. Então, é muito difícil o meu trabalho externo como escritora atravessar esse tempo, porque eu sei que esse tempo imersivo ele é mais importante do que qualquer outro, para que eu, inclusive, faça esses eventos e feiras e oficinas. Né? Tudo depende desse trabalho de mesa, de trabalho de escrita, pesquisa, porque também não é só escrita, mas esse estudo, ler outras autoras, ler teoria literária, filosofia, psicanálise. Eu estou fazendo uma pós em escritas performáticas, que também, enfim, faz parte, né, desse processo de escrita. E tudo isso mantém o movimento, né, da investigação vivo. Vem todo um preparo. Maia, te inserindo nesse processo, até para situar a Aline, quando nós vimos preparando aqui o programa, uma das escritoras que a Maia disse, gostaria muito que vocês entrevistassem a Aline e tal, que me inspirou nela, enfim. A Maia falou de toda uma admiração. Sou fã. Eu também sou fã. Então, digamos assim que a Maia também gostaria de viver só de escritora, como tu estavas colocando. De e vem poder abraçar a percorrendo profissão, né? esse caminho. Então, eu acredito que quando a gente vem aqui, no sentido de enfatizar, assim, uma figura, um nome que vai se tornando nacional, apesar de ser tão jovem, como é o teu caso, aos 35 anos, recém no segundo livro, e já ter toda essa proporção. E a Maia, que vem nesse processo aí desde 2015, passeando pelos mais diversos gêneros literários, acredito que tente perseguir
uma trajetória parecida com a tua. Ah, com certeza. É que uma coisa que tem que se ter em mente é que o momento da publicação do primeiro livro, ou o momento em que um livro estoura, seja o primeiro, seja o 10º, enfim, não foi ali que começou. E isso é fundamental. Que foi a fala dela. Exatamente. As oficinas, os textos menores. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. Então, assim como a Aline não começou com o Peso do Pássaro Morto, eu não comecei com Depois de Tudo, em 2015. É uma trajetória que vem uma vida inteira. E é claro que, assim, o grande sonho da minha vida é poder viver de escrita. Não é a minha realidade hoje. Mas, claro que ter um exemplo do meu lado, isso ajuda muito. A gente vive realidades diferentes. Caxias, São Paulo são 2 universos completamente diferentes. E isso talvez seja também algo que atrase os meus planos de viver de escrita. Mas é possível. É uma profissão, é uma carreira e é o que eu sei fazer de melhor. Então, sem dúvida, eu vou continuar perseguindo isso, não importa quanto tempo demore. E aproveitando que nós estamos nesse processo, as pessoas muitas vezes não entendem todo um trabalho que há por trás para o sujeito soltar um texto. Eu aqui sou jornalista, estou rodeado aqui de jornalistas também. Então, há um preparo enorme de anos para o sujeito soltar aquela matéria lá na internet, ou publicar no jornal, ou poder estar aqui conduzindo uma entrevista com vocês. A Maia é jornalista, publicitária, vem se dedicando na parte de letras. Tu agora falaste que, ok, eu sou escritora, mas eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso qualificar meu processo criativo, senão aquele teu horário da manhã lá que tu sentas, daqui a pouco pode faltar inspiração ou tu não conseguires escrever como tu gostarias. Então, há um trabalho de bastidor constante de preparação. Não é aquela história, mais de 90% de transpiração e o resto é inspiração. Vocês têm, às vezes, o medo de perder essa pegada criativa ou é por estar sempre já preparada que vocês percebem assim, não, eu estou no caminho adequado e vou conseguir me manter como escritora? Eu acredito muito, mais do que em criatividade e inspiração, na construção do repertório e no próprio trabalho de lapidação do texto, que é diário. Então, há momentos, claro, em que um lampejo aparece como uma ideia, alguma coisa que quase nem parece ter vindo do teu corpo, né? A Maia estava me mostrando um desenho que ela fez que está no Santuário, que é um livro de contos dela. São contos, né? É um conto e um romance ao mesmo tempo. Híbrido. E um desenho de um rosto de um dos moradores, né, da Isso. cidade. E ela falou, nossa, parece que esse rosto chegou para mim. Então, há momentos, de fato, de inspiração, mas ela não vem do além. Ela vem de um trabalho constante de repertório, que é se alimentar dos outros artistas. A gente não cria a partir só das nossas ideias. Não existe essa ilha de criação que é o nosso corpo. Esse corpo é atravessado por muitas coisas. Filmes, televisão, rádio, música, outros textos. A própria rotina, né? O estar no meio das pessoas. Da cidade. Exatamente. Enfim. Então, eu acho que o artista é um canal. E aí, de repente, parece que alguma coisa nasce desse encontro do corpo do artista com as coisas que ele vai absorvendo e a própria sensibilidade que é natural de todo mundo. E aí surge o texto, né? Eu estou aqui com os 2 exemplares. Uma advertência que a Aline me fez antes do nosso bate-papo é o seguinte, ela disse, ok, gosto muito do Peso do Pássaro Morto, sou muito grata pela repercussão, mas não quero ser só lembrada por ele. E é um livro aqui, eu até vou conferir as datas, ganhou o prêmio lá em 2018, mas tu lançaste em 2017. 2017, um ano antes. E depois veio a pequena coreografia do Adeus, já de 2021. Então, tu tiveste aí um intervalo de pelo menos 4 anos. Aqui tu aprofundas um pouco a abordagem, pelo que eu entendi. Eu pude ler por cima, não consegui ler a obra realmente. Eu li O Peso do Pássaro Morto. E aqui, acompanhando contigo, tu vais nessa pegada aprofundando um romance um pouco mais intimista, no sentido existencial também. E o público que vai deparar, no meu caso, que já leu O Peso do Pássaro Morto e vai atrás de Pequena Coreografia do Adeus, que diferenças ele vai notar? Eu acho difícil prever e mapear a leitura das pessoas, né? Apesar de eu acompanhar bastante os feedbacks dos meus livros, eu sinto que a Pequena é inclusive uma resposta à própria tragédia que se instala no pássaro de uma maneira muito definitiva e muito sem escape, sem respiração. Eu acho que a Pequena conta uma história que pretende
ares, possibilidades de esperança, de transformação, de ressignificação dessa dor que a protagonista também sofre. Então, a dor se mantém, o trauma se mantém como um centro da minha narrativa nesses primeiros anos de autora publicada, mas eu sinto que na pequena há a partir da leitura, uma possibilidade de encontrar caminhos dentro de si que podem romper com essa perda do corpo, que eu acho que é o que acontece no Peso do Pássaro Morto. Não deixa de ser uma certa sequência, né? Não é uma sequência, mas eu tenho obsessões como escritora que são muito cíclicas. Então, quando eu termino de escrever um livro, no caso do Pássaro, por exemplo, que conta a história dessa mulher que tem um filho que é fruto de um estupro, esse filho, o livro é em primeira pessoa, né, o Pássaro. Então, esse filho, ele fica muito abandonado no livro. E ele me olhava o tempo todo durante a criação do romance, como se me dissesse e a minha história. E a pequena cuida da história de uma menina, né, no caso a Júlia Terra, que vem de uma família bastante disfuncional, onde ela não é vista nem pelo pai nem pela mãe. E ela é muito hermanada com o personagem do Lucas, né, de alguma forma. Então, eu sinto que não é uma continuidade, mas é um voltar a temas que se abrem cada vez mais toda vez que eu escrevo sobre eles. E da tua impressão como leitora da Aline, Maia? Tentando fazer um conjunto aqui das duas obras, que nós estamos tentando pautar agora. A Aline revolucionou muita coisa, né? Então, vim com essa coragem de um texto que é fragmentado e ele transmite na própria estética uma grande emoção. Então, ele não é só o texto, ele tem todo um conjunto de questões que transmitem ao leitor o sentimento que a Aline quer passar. E isso permanece na obra dela, e até quem acompanha ela nas redes sociais vê que essa sensibilidade que ela traz nos livros é dela. Né? Então, os posts dela, uma coisa simples, emocionam. Eu olhei, você foi consultar no Instagram, são quase 60 mil seguidores, mais ou menos. Por aí. Mais ou menos por aí. Todos emocionados, com toda certeza. Isso é um outro fator que também ocupa bastante. Manter esse canal nas redes sociais, porque o público vai esperar isso também. Daqui a pouco te mandar uma mensagem, ser respondido, ou ver em sites da obra lá, numa postagem. Tu cuidas diretamente disso ou tem uma equipe que te ajuda? Eu acho muito engraçado quando me perguntam claro, me perguntam da equipe, porque eu sou muito ativa nas redes sociais. E as pessoas perguntam a sua equipe. Às vezes eu mando muita mensagem para que as pessoas me leiam, né? Eu divulgo meu livro dessa forma. Até hoje eu mando, mas mando muito menos do que eu mandava na construção de público que eu tive com o Pássaro. E aí as pessoas me perguntam, é a Aline ou é uma equipe? Eu tô falando com a Aline mesmo, e é muito curioso, porque sou eu, de pijama, como eu tava na minha casa fazendo isso. A minha equipe é eu e eu mesma. Eu mesma. São 3 pessoas muito comprometidas. Então, 24 horas do dia são poucas para dar conta da atividade como escritora. É verdade. Nós entendemos porque é lá, só escritor. Veja, como se não desse muito trabalho, não é só escrever um livro. Até porque, sinceramente, num processo criativo que envolve pesquisa, que envolve um envolvimento muito grande da gente na obra, exato. O sentar para escrever é uma etapa do processo e a mais fácil. Porque depois fazer a obra circular é difícil, né? Sim, e tem toda a pesquisa anterior. Às vezes as ideias elas surgem de algo que a gente está ali esquentando na cabeça há décadas. Tudo bem, não são tantas, né? Tantas décadas. Não tem tantas décadas na conta, exatamente. Mas há muitos anos. Estamos na faixa dos 30, então quer dizer... 40, desculpa. Não parece, Maia, não parece. Mas por exemplo, Histórias de Minha Morte é um livro que, embora a história tenha nascido propriamente em 10 dias, a primeira escrita, né? Porque depois vem toda uma série de revisões. Mas a história, ela não nasceu naqueles 10 dias. Era uma coisa que eu vinha acumulando dentro de mim por anos, muitos anos, pelo menos uns 15. Então, assim, o livro não surge do nada. Ele não é uma bênção divina que cai sobre as nossas cabeças. Ele pode não ser fruto, às vezes, de uma pesquisa formal num primeiro momento, mas ele não surge sem que a gente tenha esse conhecimento prévio, esse estudo prévio, essa pesquisa prévia, mesmo sem a intenção de estar pesquisando para uma obra. E o processo de sentar e escrever é realmente a parte mais simples e mais rápida de fazer, só que ele é só um pedacinho muito pequeno do trabalho.
Me identifico muito com a sua fala. Eu acho que esse processo de pesquisa, como você trouxe, que às vezes ela é inconsciente, porque nem sempre a gente sabe o que a gente está pesquisando, né? Às vezes uma obsessão por determinadas leituras. Eu gosto muito de ouvir. Eu vou numa livraria e escuto os livros. O que me chama? O que quer que eu tenha a sua atenção? E a partir dessa condução que também escuta a força das outras coisas que estão ao redor e não só dos próprios desejos, o que te deseja, eu vou encontrando temas que às vezes eu nem previa, Exatamente. que eram coisas tão importantes para mim, tão fundamentais na minha linguagem. Então é muito legal esses encontros, né? E é bem assim que funciona. Eu tenho, por exemplo, cada feira do livro que eu venho, eu começo a procurar livros de um tema e eu não sei porquê, simplesmente eu me encanto naquele tema. E, por exemplo, há uns 6 ou 7 anos atrás, eu me encantei num tema específico e eu comprei muitos livros do tema, li muitos livros e não fiz nada com aquilo. Mas agora eu estou com uma ideia que eu estou esboçando ainda de uma história que abrange esse tema, de tantos anos atrás que eu nem imaginava. Então agora nós vamos dar uma breve pausa no nosso bate-papo aí com as nossas escritoras queridas, convidadas aqui, a Maya Fawkes, nossa patrona, a Aline Bey, escritora de São Paulo, que vem aqui a Caxias do Sul palestrar e lançar os seus livros. E eu vou pedir que vocês continuem conosco. Já voltamos aqui com mais Café com Letras, na 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, direto do Café da Velha. Fiquem conosco. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Vacina tá perto de você, no seu bairro, tá aí do seu lado. Vem agora, é só chegar, vem se vacinar. Tomar vacina é a melhor atitude. Vacina é música pra saúde. Tomar vacina é a melhor atitude. Vacina é música pra saúde. Procure o lugar mais próximo para se vacinar contra a Covid-19. Estamos de volta, então, aqui, Café com Letras especial, direto do Café da Velha, junto à Praça Dante Alighieri, palco da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, já últimos dias. Foram mais de 15 dias de feira aqui em Caxias do Sul. E para esse fechamento especial, temos aqui a patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, escritora Maya Fawkes, também escritora de São Paulo, Aline Bey, que vem aqui a Caxias do Sul lançar os seus livros e palestrar, enfim, interagir com o público leitor. Já podemos falar, dar um pouco um panorama das obras da Aline Bey, quem não pôde acompanhar, que vai recuperar depois. O Peso do Pássaro Morto, livro de estreia, romance, premiado com São Paulo de Literatura de 2018, e o mais recente lançamento, Pequena Coreografia do Adeus. Aline, para não perdermos o foco das tuas obras e tentarmos dar um desfecho, digamos, pelo menos nessa parte, como é que tem funcionado já o teu processo? Porque o escritor é uma situação ingrata, o sujeito recém entregou o livro, o pessoal, tá, mas e o próximo? Quando que vem? Vai continuar na pegada do romance mais poético, ou vai fazer um livro de poesia, ou vai fazer um livro de contos? Para onde tu vais nesse sentido das tuas obras autorais? Eu tenho pensado cada vez mais que cada livro, na verdade, é parte de um livro maior, que é a obra da gente na vida, né? O que a gente vai entregando ao longo dos anos. Explicavas em relação aos dois livros. Exato. Não chega a ser uma sequência do outro, mas eles dialogam. Muito. E eu fico pensando se não são contos, né, de um grande livro, que é o livro que a gente entrega no final, que é a nossa obra, ou se são pequenas partículas, como órgãos mesmo, de um corpo que é o corpo da obra. E eu acho que pensar dessa forma me acalma muito, porque cada órgão, digamos assim, tem a sua funcionalidade, o seu tamanho, a sua temperatura, e a sua independência, né, de alguma forma, e eu não preciso entregar tudo em todas as obras. Isso me mantém em movimento. Se eu pensar que cada livro que eu escrevo precisa ser um livro que carregue tudo que eu possa dar, no sentido do máximo que a gente pode chegar como escritoras e artistas, isso mobiliza a pena da gente, né? É importante que a gente escreva mais livre do que isso, que a gente possa ir em direção à obsessão, ao movimento do próprio texto. Tu não tens algo a antecipar ainda. Exato. Entendi. Então, eu estou no meu processo
processo de escrita do meu terceiro trabalho, que vem muito de encontro a essa pós que eu estou fazendo, que é uma pós, como eu disse, em escritas performáticas. Eu venho do teatro e eu não saí do teatro de alguma forma, apesar de não ter voltado a atuar, estar no palco, ter estado no palco. E o pessoal tem te cobrado? No sentido nas redes, desculpa te interromper, mas tem te cobrado? E o próximo livro? Eu acho que não é cobrado, não me sinto cobrada. Sentido, assim. Eu sinto que as pessoas têm interesse em ler o que eu escrevo e isso é lindo, né? Isso cria uma expectativa, né? Mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, por ter feito teatro e já ter habitado esse espaço cênico, eu sinto que isso ainda é muito forte em mim, escrevendo, né? E essa pós, que é uma pós que também pensa a escrita como uma inscrição no espaço, é alguma coisa que tem me ajudado a desenvolver e aprofundar essa fragmentação, esse modo silencioso de narrar, que é um modo que tem me assombrado desde que eu comecei a escrever. Então, meu terceiro livro segue com essas obsessões, se inclinando para as próprias obsessões internas, mas tendo em vista esse meu modo bastante que explora o espaço para narrar, né? Então, é alguma coisa que continua nesse terceiro trabalho também. Como se a página fosse um palco, né? Exatamente. Bem, no Café com Letras, ele tem a tradição aqui local de sempre apresentar os lançamentos dos escritores de Caxias. Agora tu já viraste caxiense, então, embora tu não queiras dizer qual vai ser o terceiro livro, já está o convite aqui para tu vires a Caxias junto com a Maia Obrigada. e trazer o teu terceiro livro. Será um prazer. Para mim também. Maia, e tu lançaste nessa Feira do Livro Pátria, desconstruindo trechos do hino nacional brasileiro. E o livro foi apresentado na primeira edição do Café com Letras e também vem repercutindo aqui na feira. O que vem por aí também de novidades da tua parte literária? Vais trabalhar um pouco mais o Pátria e as outras obras ou já tem algo em mente aí também? Eu já tinha começado a esboçar, né, o meu próximo livro antes da feira, só que durante a feira é impossível fazer qualquer coisa, né? É feira tempo integral. Mas eu estou planejando, eu tenho 2 histórias para começar e eu tenho um livro em andamento desde 2019, que eu queria conseguir terminar ele, só falta um pouquinho. É aquele bem pouquinho, assim, só que eu não terminei. 2019, nós estamos falando de pelo menos 3 anos em cima de um livro. Porque o que aconteceu foi que eu interrompi a escrita dele para escrever o Já Não Somos os Mesmos. E não voltei, porque eu entrei em outra atmosfera, né, de escrita, e aí depois veio Pátria, depois veio Escrevo para Contar um Segredo. Então, acabou dando uma quebra nessa sequência que eu estava vindo daquela temática. E agora eu entrei em outra vibe, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Para entender um pouco melhor. Mas uma hora tem que voltar não adianta. Eu vou ter que retomar, porque aquela obra, com certeza, ela está muito especial. Ela estava sendo muito bem desenvolvida, muito pesquisada. Eu vou voltar para ela, assim, no momento oportuno. Do ponto de vista de Feira do Livro, eu vou te perguntar e daí eu vou pedir também que a Aline, a partir das experiências dela, aí percorrendo várias outras feiras e vários outros eventos literários, inclusive fora do país, como ela vinha me colocando no intervalo aqui do programa. A Feira do Livro de Caxias, esta 38ª edição, tem um marco simbólico bem significativo, porque pega um pós-pandemia, digamos assim. Por exemplo, na edição passada, nós estávamos aqui de máscara e com toda uma restrição. A maior parte das pessoas só podia acompanhar por rede social, lives. A concentração de público era limitada, então temos aqui uma situação, digamos, o normal de feira, com o qual nos acostumamos ao longo dos anos. A feira ultrapassou aí uns 50 mil visitantes já, estava se aproximando dos 20 mil exemplares vendidos, então são números bem substantivos. Como é que tu recebes isso? Acho que o que fica para mim é o chegar na praça e ver a circulação de pessoas, ver as pessoas prestigiando o que está acontecendo no palco. Crianças. Principalmente, que é lindo, é a próxima geração, gente. Isso aí é o presente e o futuro ao mesmo tempo, né? E vindo na galeria para ver as mesas, os bate-papos, prestigiando as sessões de autógrafos. Então, eu diria assim, a feira já era um sucesso desde o primeiro dia por estar acontecendo.
Porque fazer uma feira do livro não é uma tarefa fácil para ninguém. E a gente vive um momento extremamente delicado, onde a cultura, embora seja um direito protegido pela Constituição, não é algo que a gente simplesmente tem. A gente tem que lutar por isso. Permanentemente. Então, existir uma feira é uma vitória. Começar uma feira com uma programação como a nossa é outra vitória. E estar chegando na reta final com o que a gente teve aqui de repercussão do público, a recepção do público, o que eu vi de as pessoas virem me abraçar, virem me elogiar pela programação, que nem sequer é minha, é nossa, é uma construção coletiva. É a construção de um grupo, né? Exatamente. Mas o patrono não deixa de ser a principal autoridade. É, uma representação, né? Então, acabo representando essa equipe, uma equipe maravilhosa, que fez um trabalho impecável. Então, assim, isso é uma satisfação, isso é a grande vitória, é isso que vai ficar da feira. Porque os números, claro, é importantíssimo os números, principalmente para os livreiros. Os livreiros, né? Que vivem disso, é um negócio. Exatamente, deles, né? É como eles sobrevivem. E nós precisamos muito disso, né? Num tempo tão difícil economicamente. Mas o que vai ficar para a história é o fato de que essa feira existiu e existiu muito lindamente. Aline, como é que para ti, diante de tantas possibilidades, tu tiveste obras tuas traduzidas já para o francês, estiveste em eventos literários no México, Guadalajara, tu colocaste aqui, outros estados brasileiros, enfim, vem circulando, mas chega aqui em Caxias do Sul e depara com a Praça de Caxias. Tentei adquirir o teu livro ao longo da semana, foi um pouco difícil, porque às vezes não tinha, então eu tive que procurar chegando, em outros lugares. Sempre renovando. Então, eu acho que isso demonstra assim, uma efervescência, as pessoas estão procurando, se atualizando na programação. Aconteceu isso em relação a ti, em relação a outros escritores, sujeito. Mas por que convidaram esse nome aqui? Vou ver o que ele escreveu. E quando nós víamos, já não tinha mais o livro. Então, como é que é a tua sensação ao deparar com esse contexto aqui, em Caxias? Eu acho muito bonito esse movimento, como a Maia estava falando, né? O quanto a cidade se move em torno do livro. E duas coisas que para mim mudaram quando eu comecei a publicar foi os clubes de leitura que eu comecei a frequentar. Eu sempre fui uma leitora muito solitária, então não participava de clubes de leitura. E quando eu comecei a publicar, de repente eu comecei a ser convidada também a participar desses clubes. E eu senti uma emoção nova, porque você sai dali com muitos livros lidos, não só um, porque todo mundo tem uma subjetividade e uma leitura diferente a respeito da obra, e debater isso, trazer à tona, você lê sabendo que você vai expor, né, a sua opinião, a sua impressão, e que o autor vai estar lá, você vai poder perguntar coisas que ficaram, é muito revolucionário. E as feiras, né, as festas literárias que eu comecei a participar de dentro, então é também uma emoção muito grande poder formar leitores, e formar leitores não só da minha obra, porque quando eu caminho com todas as autoras que admiro, que leio e que são minhas contemporâneas junto comigo, né? Então a gente está aqui, eu e Maia, mas estamos aqui junto com muitas autoras que são publicadas, que estão escrevendo, que ainda desejam publicar, que ainda nem sabem que querem ser escritoras, né? Tem uma menininha aqui olhando direto para o que a gente está fazendo, não sei se ela lê, mas há um impacto, né? De você ser uma mulher e estar escrevendo, estar no espaço público, ocupando esse espaço com alegria, com vitalidade. Isso muda tudo. Um projeto que é muito destacado, Maia, e tu pode explicar até melhor do que nós, é o Passaporte da Leitura, né? Que dialoga com o que a Aline está falando. As crianças passam a ter contato com a obra dos autores em sala de aula e depois culmina na Feira do Livro conhecendo o autor. O autor. Né? É um programa muito interessante, já tenho 18 anos aqui em Caxias e espero que tenha vida muito longa. Então, assim, a gente tem um período do ano, prévio à feira, onde as escolas são sorteadas, elas sorteiam, né, os autores ali nas escolas inscritas e recebem os livros desse autor. As professoras trabalham com os livros em sala de aula e depois, usando o nosso teatro municipal, as crianças vêm para a feira e têm contato com o autor e posteriormente são levados à feira para passear, contação de histórias no palco central. E a gente vê, eu fui em bastante atrações assim, do passaporte, de ali no auditório, verificar como é que estava sendo, né? Vendo a alegria da criançada. E é muito legal ver isso porque eles ficam muito emocionados. E é interessante que pega as escolas públicas e muitas daquelas crianças nunca entraram num teatro antes. E eles entram pela primeira vez e eles olham aquilo, é um universo novo que aparece na frente deles. E de repente aquela pessoa que criou aquela história que eles trabalharam por meses está ali,
na frente deles, contando as histórias do livro. É muito mágico de ver o quanto as crianças ficam felizes, os autores ficam felizes. O próprio fato também de o acesso a esses espaços da feira serem gratuitos. Né? Exatamente. Então eles vêm, eles fazem parte. O sujeito nunca veio no teatro, né? Nunca veio na galeria de arte. Enfim. E isso que movimenta, porque levar o autor para a escola é muito legal, mas trazer escola para o teatro, para a feira, para a galeria, isso é mágico. Integra essas crianças à efervescência da cidade, isso é fundamental. A cultura da cidade não é para algumas pessoas, é para todo mundo. Um outro fator que me ocorre aqui de perguntar para vocês, como é que tem sido também da parte de vocês como escritoras estimular essa relação entre as obras mais recentes e os clássicos da literatura? Que às vezes é algo que está ali disponível, nem todos dominam, ou fica um negócio assim, mas eu vou ter que ler os autores do século XIX, vou ter que ler o romance, vou ter que ler o realismo, quase que seguir aquele panorama literário lá do ensino médio com o qual deparamos. Vocês consideram muito importante? Vocês dedicam tempo a fazer isso, ou a reler um Machado de Assis, um Drummond? Como que é isso para vocês? Ao mesmo tempo, estimular a nova literatura, digamos assim, que é o nicho de vocês, mas também não esquecer daqueles clássicos lá que dão alicerce para o que somos hoje. Eu fico pensando muito na fala, a partir da sua pergunta, na fala da Anita Deac, num podcast, que é uma autora contemporânea, e ela diz, claro, quando a gente começa a ler, não dá para ler tudo. Há muitas coisas que vão ficar sem serem lidas, infelizmente, inclusive do cânone, né, por nós. Não dá para ler tudo. A gente sempre vai ler uma parte, uma parcela desses livros. Mas ao ler um livro, se lê muitos outros livros que estão dentro daquele livro. Porque aquele autor ou aquela autora leu muita coisa para chegar naquele trabalho, e é como se cada livro fosse uma família de livros, com seus pares de livros que foram lidos. Então, por exemplo, Clarice Lispector, né, que é uma autora que eu gosto muito, as pessoas diziam muito para ela que ela tinha uma influência de Joyce. E ela disse que ela não lia Joyce, ou não leu Joyce até dizerem isso. Então, o quanto às vezes ela leu outros autores que leram Joyce, ela captou o que é joyciano do autor. E uma coisa leva a outra. Exato, Exatamente. Porque as influências são inconscientes, como a gente estava dizendo que a pesquisa também é, né? E o quanto a gente absorve, o que a gente absorve do que está lendo, às vezes é justamente a referência do outro autor. Então, dentro de Raduan tem Almeida Faria, dentro de Almeida Faria tem provavelmente os Lusíadas, enfim, e por aí vai, né? Então, uma coisa vai engolindo a outra, vai se relacionando. Isso é algo meio pretensioso, assim, nem todo autor vai gostar de dizer isso, mas, tipo, vocês enxergam alguma influência? Não que vocês tentem imitar, mas que vocês se sintam influenciadas. Tipo, tu citaste aí Clarice Lispector como uma predileção, mas tu te sentes influenciada quando vai escrever por ela, ou por outras autoras, ou por outros autores? Isso acontece com vocês? Não, sujeito... agora a Aline Bey foi lá a Caxias e disse que ela escreve tal como... Não é isso. Mas no sentido de influência, vocês percebem isso? Muito, e eu acho a influência muito positiva. Se algum artista, escritor ou escritora achar que escreve sozinho, como a gente estava dizendo, é de uma ingenuidade brutal. A gente escreve a partir do que a gente lê, né? O que a gente ama e como a gente se relaciona com o que nos move. Não, sem dúvida, até porque nós somos frutos do nosso tempo. Então a gente é influenciada pelo momento que a gente vive e por tudo aquilo que nos compõe como sujeito. Então, desde uma aula de português na 2ª série que nos marcou, até uma leitura que alguém fez para nós, ou algum livro que alguém comentou que gostou do livro, que o livro falava sobre isso, aquilo. Tudo isso faz parte do nosso acervo pessoal. E a gente não tem como se distanciar disso, é impossível. As referências estão em todos os lugares, a gente não nasceu numa caverna. E ainda assim, se tivesse nascido numa caverna, teria influência da natureza ao nosso redor. Então, não existe, e isso eu afirmo sem medo de estar pecando, não existe nenhuma obra artística desprovida de influências. Não existe. Bem, e as obras aqui da própria Feira do Livro. A Maia me colocou lá no início da feira que tinha pretensão de participar de todas as sessões de autógrafos. Acredito que tenha conseguido ou quase. Graças também à minha assessora particular, vulgo minha mãe, eu consegui praticamente todas. Claro que vai ser difícil para ti elencar um autor, né? Se tu quiseres recorrer a autores de fora, no caso da Aline Bey, mas a Aline Bey já está aqui conosco. Algum outro autor que, na tua opinião, possa ter marcado a feira, ou por fazer parte da programação, ou porque, como eu colocava ali, as pessoas correram atrás nas bancas e esgotaram os livros. E depois eu vou perguntar para a Aline.
Ai. Eu não vi. Geralmente a gente tem esse fenômeno de ter um livro que é o que bomba e todo mundo quer. Eu não vi isso acontecer. Ficou bem dividido, ficou uma coisa bem pulverizada e isso é lindo. Particularmente, na verdade. acho melhor. Eu também. Porque respeita todos os gostos, todos os estilos e ajuda também a alavancar a carreira de mais pessoas. Eu acho que só uma sair ganhando não é... Tanto que eu não posso te nomear, por exemplo, uma mesa que eu tenha assistido ou mediado que seja grande destaque da feira. Não dá, é impossível, porque cada uma tem sua beleza. Cada uma tem suas particularidades, cada uma trouxe alguma coisa bonita, alguma coisa nova. A feira inteira foi um conjunto de felicidade, assim, tudo foi lindo, tudo. No teu caso, Aline, eu já vi que tu tens uma amizade muito grande com a Maia. Então, evidentemente que tu conheces um pouco da obra da Maia. Não sei se tudo. Todos os livros que a Maia lançou, ela veio aqui no programa e trouxe e eu li uma semana antes. No teu caso, eu tive ali um dia para ler. Ainda bem que a obra é rápida. Ainda bem que a obra é rápida. Ainda bem que não veio um tijolo, assim, Além né? Aí ela leva aqui 4, 5 anos para lançar mais um livro, vai ser um tom enorme. Então, assim, Aline, além da Maia, tem algum outro escritor caxiense que te chame a atenção? Ou que tu já ouviste falar? Ou que tu, assim, vou tentar localizar algum livro para levar para São Paulo e ler, alguma coisa do tipo, que a Maia tenha te indicado também? A Borges Polesso daqui, né? É uma autora que, para mim, é referência, Natália Borges Polesso. Ganhou o Jabuti com a Amora? Sim, exatamente. É uma autora que eu admiro há muitos anos, antes, inclusive, de publicar. E a gente fez... Assim, foi a primeira vez que eu conheci, né? De fato, ela estive no mesmo lugar que ela, porque eu conhecia ela, né, da internet e de vê-la. Mas a gente dividiu uma mesa em Gramado agora, em setembro. Que bacana. Então foi muito legal, assim, é uma autora que eu admiro muito. E ela, por favor, é um grande nome aqui, ela é maravilhosa, não tem nem o que discutir. É uma excelente indicação, a Natália é uma inclusive. querida, ela chega a ser tímida, assim, pra falar da própria obra, das entrevistas, tem que ir aos pouquinhos, assim. Ela é tímida. Ela vai falando a conta gota. É que ela vem, mas ela não é tímida, não. Eu acho que a grande questão que tem a Natália, e que também isso te inclui, é de não deixar subir a cabeça. Que a gente sabe que tem autores que, infelizmente, aliás, como qualquer segmento artístico, quando começa a ser premiado, ser reconhecido, começa a enxergar todos os outros como estando abaixo. Que não é uma coisa que aconteceu contigo, nem com a Natália. E nós temos outros muitos exemplos maravilhosos. O Itamar é um também, que continua uma pessoa super simples, do Torturado, que é um livro extraordinário e ele continua sendo a mesma pessoa que ele era antes do prêmio. Que é o fundamental, porque a arte ela não diz respeito a ganhar prêmios, ela diz respeito a dialogar com o leitor. Sim, o prêmio é um reconhecimento. Real. Ele não pode ser botar como se fosse uma pessoa acima das outras. E isso é uma coisa que marca muito o trabalho da Natália aqui em Caxias, justamente por ela ser uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul. Ela alcançou esse status nacional e internacional e ela continua exatamente a mesma pessoa. Isso é maravilhoso. Uma grande escritora formidável. Né? Sim, com certeza. E, a propósito disso, então, já nos encaminhando para o encerramento, como é que vocês enxergam a luz do que a Maia coloca? Porque vocês ainda estão, oxalá, que na parte inicial da carreira, né? Tomara que sim, tomara que sim. Então, como é que vocês se veem nesse percurso aí? Recorrendo aos mais experientes, partilhando com pessoas que vêm numa caminhada mais recente que a de vocês, tentando fazer essa troca para o próprio amadurecimento de vocês. Há um topo a ser percorrido? Estão satisfeitas com a condição atual? Como é que vocês se enxergam em relação a vocês mesmos? Sobretudo no teu caso, que vem fazendo uma carreira, tu vives do ofício de escritora. Né? Eu enfatizei bastante isso porque em Caxias do Sul é algo muito raro. A própria Natália, não sei como é que ela está hoje, faz tempo que nós não conversamos, mas ela me dizia, Fábio, eu ganhei os prêmios, tudo, tenho os livros, mas eu preciso trabalhar como professora, eu preciso fazer outras coisas, não consigo viver só de escritora. Então, até no início ali, eu vi que tu te chocaste um pouco, o cara tá dizendo que eu vivo só de escritora, que eu não é só. É que dói um pouco a palavra só, porque é tanto, mas sabe? Mas é que aqui, sério, Aline, infelizmente é muito incomum isso.
Como que tu enxergas esse processo? Eu acho que isso que você traz desse estar com pessoas mais experientes e poder estar com pessoas que estão iniciando, estão colocando o seu primeiro trabalho no mundo, ou ainda num momento anterior a esse, que é um momento de se descobrir escritora e se apropriar dessa palavra escritora. Aquela história eu também já iniciei, né? Por que não oportunizar esse? Eu acho que a oficina, ela é esse meio termo, né? Esse lugar de encontro onde as pessoas com uma experiência diferente podem estar juntas, falar sobre o processo e você ter acesso a pessoas que ainda não publicaram ou estão no seu primeiro, segundo livro, terceiro livro, e você poder estudar e se manter perto das pessoas que você admira, né? Que estão ministrando oficinas, como o Marcelino Freire, como a Noemi Jaffe também, que é uma autora que eu admiro muito, e muitas outras pessoas. Então, eu acho que manter o movimento de ensino e aprendizagem o tempo todo, né? Maia? Eu acredito que falando em questão de o que eu pretendo do futuro, ou questão de chegar em auges, eu acho que eu ainda não cheguei onde eu queria chegar, só que eu não sei ainda que lugar é esse. Quando eu chegar, eu vou saber. Mas eu tenho aquele sonho, não de posição minha, mas dos meus livros. Onde eles estão chegando, em quem eles estão tocando. Acho que isso é mais do que tudo, né? É a base do meu trabalho. Eu sou escritora porque eu quero que os meus livros cheguem nas pessoas. E eu me lembro de uma resposta que tu deu quando te perguntaram uma vez, logo que tu lançou o Pássaro, que perguntaram que tu ia nos inbox das pessoas oferecer o livro, por que tu fazia isso? E tu respondeu numa frase simples e muito verdadeira, porque eu quero ser lida. Isso me marcou muito porque é a minha resposta também. Eu quero ser lida. E eu gosto muito de incentivar o pessoal que está começando. Aqui em Caxias nós temos uma nova geração de escritores que está despontando. Pessoas que ainda não têm nenhuma publicação, mas já ganham concursos. Pessoas que querem participar de concurso e ainda não tomaram coragem. E eu incentivo muito essas pessoas porque o que a gente tem que manter em movimento é a literatura. Eu sou um nome da literatura. Quero guardar meu nome na história? Quero. Mas eu quero que a literatura permaneça. Então, quanto mais gente estiver produzindo e produzindo com amor e consumindo com amor, a gente vai conseguir manter essa chama viva. E isso está acima de tudo. Bem, quando as entrevistadas são boas, o tempo voa aqui. E o bate-papo foi muito legal mesmo, a produção faz sinal que nós estamos um pouquinho além do tempo já. Nunca é demais enfatizar aqui as obras. A Maia tem um conjuntinho ali, que a própria Aline separou também para ajudar a destacar as obras. A que está sendo lançada nesta feira é a Pátria, da qual já tratamos aqui. É muito livro, já não cabe mais. E a Aline, eu estou aqui também, acho que a produção vai pegando aí, vai filmando. O Peso do Pássaro Morto, pequena coreografia do Adeus, suas obras literárias até aqui, que também estão recebendo o devido destaque, sendo autografadas aqui durante a Feira do Livro de Caxias do Sul, que está em vias de se encerrar. O Café com Letras também pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, mantendo uma tradição de prestigiar todas as edições de Feira do Livro, conversando desde escritores locais, como nomes que vêm de fora, de outros lugares, nos prestigiarem aqui, que é o caso da Aline. Não é tão simples tê-la aqui presencialmente, então tínhamos que valorizar isso. Foi muito importante, como acontece em todos os anos. Antes de fazer a despedida propriamente dita de vocês, citar a nossa equipe de trabalho aqui que nos acompanha, as jornalistas, a Carol, Grace, a equipe técnica de produção, me ajuda a lembrar aqui, Osni, Sofia e Nicole. Lembrar também dos nossos estagiários repórteres que nos ajudaram ao longo da feira, o Luca Rotti, a Taena Irigoyen. E agora, de imediato, então, fazer essa despedida junto com vocês, pela disponibilidade, pela forma simpática, cordial, com que participaram aqui junto conosco, clareando a ideia do público leitor, não só com relação às obras de vocês, mas como a literatura como um todo, que é o papel do programa Café com Letras aqui pela TV Câmara na Feira do Livro. Maia, nossa patrona. Bom, para mim é sempre uma honra estar aqui no programa. Sabe que eu adoro conversar contigo. Nossos programas sempre ultrapassam o limite do tempo. E estar aqui do lado da Aline é uma alegria, porque a Aline não só é minha amiga, mas é uma autora que eu admiro pra caramba, assim, uma autora maravilhosa. E é uma pessoa incrível. Quem conhece ela sabe, eu não preciso nem fazer muita propaganda. É só conhecer ela, que todo mundo já sabe que ela é uma pessoa brilhante. Então esse programa está sendo muito especial, de encerramento dessa feira tão bonita, tão bem acompanhada.
É uma alegria. Acho que tudo que eu fiz até aqui já é o que eu tenho a dizer de agradecimento, da minha gratidão imensa. Muito obrigada pelo trabalho de vocês que estão aqui, né, de estarem aqui presentes com a gente. É sempre uma alegria divulgando a nossa literatura e que assim continue. Aline, fiquei encantado já de tomar contato com as tuas obras. Não tinha noção, apesar de tudo que a Maia falava, mas é tudo isso mesmo. Tá? E aí fomos pesquisar. Viu como era? Ficamos primeiro impressionados com a tua repercussão das redes sociais, depois os prêmios. Mas aí tem que ir ao livro, né? E o peso do Pássaro Morto me encantou bastante mesmo. Sobretudo pela estética de escrita, que é o que nós, os jornalistas, ficamos muito encantados assim, de ver os recursos de escrita ali. Conversávamos, até eu citei a Carol no início do programa, nós ficamos muito impressionados assim, e tal. Então, procuramos até puxar por isso assim, o nosso bate-papo. Gostaria de então, fazer essa despedida, esse reconhecimento e deixar o espaço para ti ainda. Muito obrigada. Foi um prazer participar nessa tarde de café aqui nesse lugar tão especial que ontem nos ajudou a jantar. Porque é muito carinhoso e doce o dono aqui desse espaço. E aí ele abriu, assim, tava tudo fechado, ele abriu pra gente comer uma torta lá no final. O Guilherme, agradeço já o Guilherme que... É um dos donos. Quem estava aqui é o Lucas? O Lucas. Ele que abriu a noite, enfim, já agradeço demais esse espaço, muito especial fazer aqui. Agradeço toda a equipe, todo o carinho, a condução e muito maravilhoso estar com a Maia aqui, sou muito fã e é muito bom estar perto dela, a gente fica se acompanhando pela internet, né? O que é maravilhoso. Essa é a graça da Mas assim, é muito melhor da presencial, né? Sem dúvida. É muito bom. E essas feiras também fazem isso por nós, autores. Coloca a gente em encontro com pessoas que a gente admira e acompanha pela internet. Então, agradeço muito a tudo. É uma honra estar aqui. Obrigada. Estamos aguardando o terceiro livro, hein? Sem pressão. Sem pressão. Tu estás no compromisso aí. Pode deixar. Vou te cobrar. Então, dessa forma descontraída, vamos encerrando essa edição especialíssima do Café com Letras aqui com a patrona Maia Falks, a escritora Aline Bey, que veio de São Paulo trazer as suas obras e bater um papo com toda a comunidade leitora aqui em Caxias do Sul. O Café com Letras, essa última edição, direto do Café da Velha, aqui junto à Praça Dante Alighieri, palco da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, cumprindo com uma tradição da TV Câmara e do próprio Café com Letras de prestigiar e ouvir escritores locais e que vêm de outros lugares aqui para o maior evento literário da cidade. Voltaremos então já na Feira do Livro de Caxias do Sul de 2023, mas o programa em si, o Café com Letras, continuará semanalmente. Continue conosco. Até o nosso próximo encontro.